Bom dia, gente. Estou eu aqui, André, psicólogo, para ter um papo aberto, um papo direto com vocês, pré-adolescentes, adolescentes, jovens adultos e pais também, porque não responsáveis, avós, tios, todo mundo, todo mundo. Estou aqui para ter um papo aberto, direto com vocês, para falar um pouquinho sobre o ser humano, né? Esse serzinho complicado que a gente precisa tentar entender. E a gente sabe, não é novidade nenhuma, que na pré-adolescência, na adolescência, ou jovem adulto, a gente tem muita confusão, muita angústia para trabalhar, muita coisa para entender. A gente fica com a cabeça bagunçada, com a cabeça tumultuada e a gente precisa tentar se entender um pouquinho. E eu estou aqui para tentar tirar dúvidas, para tentar esclarecer, para tentar ajudar no que for possível. Sobre essa questão do TDAH, né? Que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Não gosto desses termos. Eu prefiro pensar que o ser humano ele é capaz de lidar com as suas questões na medida do possível, sem necessidade de recorrer a um CID, a uma medicação, mas é claro que há situações onde temos que caminhar na direção da medicação, na direção da indicação de um médico que vá trazer, né, não vamos pular etapas, né, a indicação de um médico que vá observar a situação e trazer aí a medicação na medida da necessidade, né, então não vamos pular etapas, né, mas assim, uma coisa que eu queria colocar aqui hoje, gente, que acho que é muito importante, fica o aviso para vocês aí, é essa confusão. O que é TDAH, o que não é TDAH, né? Então eu falei um pouquinho no vídeo passado que o TDAH ele tem essa questão de que a realidade ao seu redor ela se mostra um tanto ameaçadora, um tanto você não está dando conta de lidar com a realidade ao seu redor por motivos dos mais diversos. E aí você, sempre que percebe um sinal, alguma coisa que diz para você, sua mente está te avisando, olha, determinado elemento, determinada coisa que você não gosta, que te aflige, que te angustia, pode estar se aproximando por conta desse sinal. Uma palavra que você ouviu, um som, um barulho, qualquer coisa que dá a entender ali que talvez aquilo que te angustia esteja se aproximando. E você simplesmente desliga, você se distrai, você esquece que o mundo existe. E isso vai acontecendo sucessivamente, a pessoa se distrai com uma coisa, ela já pega a outra, se distrai com a outra, porque ela não quer fazer esse retorno para a realidade dela. Ela está buscando fugir dessa realidade porque ela não está dando conta de lidar com essa realidade que está ao redor dela, né? E às vezes o motivo pelo qual ela está fugindo é um motivo presente, que faz parte da rotina dela praticamente 24 horas. E aí fica difícil da gente conseguir lidar com essas distrações sucessivas, o tempo todo a gente se distraindo, o tempo todo a gente se atrapalhando. A hiperatividade não é diferente, só que você está num nível, vamos dizer assim, né, um simbolismo, num nível de velocidade, numa rotatividade acima da velocidade, da rotatividade das outras pessoas. Você é meio que esquecido, ignorado, enquanto você fica naquele tumulto indo de um lado para o outro. E por que que você ficou hiperativo de repente? Porque alguma coisa no ambiente está te angustiando, você não está dando conta de lidar com aquela realidade. Então você se torna, vamos dizer assim, um borrão de lá para cá, de lá para cá, de lá para cá, hiperativo, porque aquela realidade te angustia, né? Então isso é muito importante a gente esclarecer o que é esse tal desse TDAH, só que precisamos de um CID, né? Precisamos colocar isso de maneira tão pesada, precisamos... CID, gente, para quem não sabe, aí pré-adolescentes, adolescentes, jovens adultos, CID é aquela numeração que vai denominar de qual enfermidade se fala. Cada enfermidade tem uma numeração, né? Para a gente saber de qual enfermidade se fala. Então precisamos disso? Precisamos... eu sou portador de TDAH. Precisamos disso? Toda enfermidade pesa um pouquinho. A gente tem que saber conviver com isso, mas pesa um pouquinho. Então, precisamos disso? Ou será que eu poderia simplesmente estar trabalhando essas questões que estão me angustiando e estar conseguindo me tranquilizar, né? Conseguindo me tranquilizar. Agora, a questão aqui que eu queria colocar, gente, é o seguinte, é que existem alguns fenômenos que estão trazendo acréscimos e complicando o diagnóstico, o olhar, a tentativa de resolver esse problema. O que é TDAH, o que não é TDAH. Então nós temos elementos recentes
que estão complicando aí essa sopa, esse bolo, né? Que, por exemplo, o uso dos celulares não é uma coisa de hoje nem de ontem, é uma coisa que já vem de muitos anos, mas sempre passando por transformações. E no momento atual, estamos dentro de um processo onde não há uma idade específica, todo mundo está, praticamente todas as idades estão fazendo uso de celular, até crianças muito novas, infelizmente, né? E isso faz com que nós venhamos a ter um fenômeno, né? Nós obtemos aí como resultado negativo um fenômeno ligado a qualquer idade, onde há a ausência de foco. O ser humano está perdendo o foco, está perdendo a capacidade de focar nas coisas. O ser humano está se distraindo, perdendo a capacidade de focar nas coisas. Por quê? Porque o celular, você troca de tela o tempo todo. Você vê inúmeros posts o tempo todo enquanto você está numa única rede social. O que dirá, então, a troca de rede social, a troca para outras telas, para o WhatsApp. Então, o seu cérebro ele tem que dar conta de um monte de coisa ao mesmo tempo e é como se ele fragmentasse. Né? Como se ele ficasse em pedaços. Então você tem dificuldade de focar numa única coisa, pegar um livro, uma leitura ou qualquer coisa que você precise fazer e ter um foco maior naquilo. E quando você fala de um pré-adolescente, adolescente, jovem adulto que acredita que está se distraindo muito, então isso é TDAH, isso é a problemática toda está acontecendo por causa da falta de foco dos celulares, isso e aquilo. Gente, normalmente é uma somatória de todas essas coisas. Tudo isso se embaralha e dificulta ainda mais. Dificulta entender o que se passa, né? Desse ponto de vista, assim, nós temos um TDAH aí, não temos um TDAH aí? E esse é o ponto. Precisamos desse TDAH ou temos que ir atrás da solução? Né? Nós precisamos ter esse CID anotado ali, esse carimbo dizendo, olha, eu sou o portador de TDAH, ou dependendo da circunstância, quando há necessidade, precisa sim recorrer ao médico, isso e aquilo e tal. Mas algumas situações são mais brandas, então nós não precisamos de um CID, nós não precisamos atestar que eu sou o portador disso, porque isso vai afetar a sua segurança, isso vai afetar a sua autoestima. Eu preciso disso? Quando está estabelecido, por exemplo, eu tenho enfermidade X, Y, Z, não importa qual seja, você vai conviver com isso normalmente. Mas se você puder evitar o acréscimo, né, acrescentar na tua vida um CID, então vamos evitar esse acréscimo, vamos evitar acrescentar um CID na sua vida. Agora, o fato de termos uma enfermidade crônica, que vai estar sempre conosco, não é um problema. O problema é você acrescentar desnecessariamente mais CIDs na sua vida. Né? Vai acrescentar mais enfermidades na sua vida. Então, a grande questão com relação a esse tumulto do TDAH, o que é TDAH, o que não é TDAH, é a gente procurar entender, se entender melhor, o que está acontecendo e como que eu posso buscar uma resolução desse processo do ponto de vista assim, existem elementos que estão me angustiando, existem elementos que estão tornando a realidade difícil para a minha pessoa. Então eu preciso buscar por uma proposta de melhor entendimento da pessoa que eu sou, me orientar melhor, me entender melhor. Então eu só posso dizer para vocês, não há outra afirmativa a fazer senão procurem ajuda de um profissional, procurem ajuda de alguém que possa auxiliá-los a lidar com esses processos. Questões que muitas vezes o próprio ser humano não consegue lidar sozinho, o próprio ser humano não consegue localizar isso sozinho, né? Então, eu acho que tem algo aí que precisa ser trabalhado. Nós temos uma realidade bastante atrapalhada e nós temos que saber compreender que nós podemos descomplicar as coisas sem recorrer ao caminho mais curto. Qual é o caminho mais curto? Você se autodiagnostica, você vai até o médico, ele vai reforçar esse diagnóstico, vai entrar a medicação e você vai ter ali um processo que pode ou não trazer uma solução, pode ou não trazer uma solução para o sintoma. Ele resolve o sintoma. Mas o problema em si foi resolvido? Boa pergunta. O problema em si não. O remédio não consegue resolver o problema. Ele resolve o sintoma, né? Então, remover, uma boa palavra, ele remove o sintoma, mas não remove o problema.
Então, a grande questão é, as angústias vão estar lá ainda, vão permanecer lá ainda, vão estar te esperando ainda. Então, esse é o ponto em que você busca uma ajuda. Aí, se você pensa nesse momento, você que está assistindo, você pensa assim, mas a questão X que está me angustiando, eu não vou conseguir me livrar dela. Eu não tenho como me livrar desse problema. Esse problemão aí, eu não consigo me livrar dele, né? Esse é o ponto. A pessoa que está dentro do problema, a pessoa que está vivendo esse problema, ela tem dificuldades de encontrar soluções, ela acredita que não há possibilidades, que não há oportunidades, não há janelas de oportunidades para resolver o problema porque ela está muito angustiada, emocionalmente abalada. É aí que entra a afirmativa: busquem ajuda. Busquem a ajuda de um profissional, porque ele vai ajudar vocês a encontrar essas janelas de oportunidade, vai ajudar vocês a abrir um leque de possibilidades onde a gente possa tentar trabalhar esses elementos que estão te angustiando. É possível, sim, a gente trabalhar de uma forma que a gente consiga amenizar todo esse processo, diminuir esses sintomas, né? Tornar a realidade mais branda para esse ser, a realidade mais tranquila para esse ser. Tá bom, gente? Era o recado que eu queria passar. O vídeo, vejamos aqui, o vídeo ficou enorme, de gigante, né? Mas era a realidade que eu queria estar tentando passar para vocês. Tá bom? Um abraço.